No dia 13 de abril de 2026, foi noticiado em todos os jornais do Brasil a prisão de Alexandre Ramagem. Mas o que chamou atenção foi a informação dada pela Polícia Federal, de que ele havia sido preso em uma operação conjunta de cooperação entre a Polícia Federal e o ICE, que é o Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Após essa declaração, já começaram alguns questionamentos de fatos importantes. Primeiro, o ICE e nem o Departamento de Estado tinham soltado nenhuma nota sobre o assunto. Pior que isso, os jornalistas que tiveram acesso ao documento de detenção do Ramagem mostraram que tudo havia acontecido por motivos documentais e não por uma suposta operação. O jornalista investigativo Davi Agape foi mais a fundo no assunto e revelou informações profundas, mais profundas do que a gente imaginava. Descobriu quem é o policial que andava na cola do Ramagem nos Estados Unidos. Vou deixar aqui na descrição para vocês a investigação dele completa. E o jornalista descobriu que o policial federal que acompanhava de perto a rotina de Ramagem e possivelmente de outros brasileiros exilados se chama Marcelo Ivo de Carvalho, policial federal que trabalha dentro do ICE como oficial de ligação entre a PF e o ICE. É um policial que ajuda a encontrar reais criminosos, traficantes, assassinos brasileiros que possam estar em território americano. Mas em nenhum lugar diz que ele pode perseguir em território americano, sem conhecimento ou acompanhamento do ICE, algum exilado brasileiro que esteja legalmente no país, como aconteceu no caso do Ramagem. A investigação do jornalista Davi Agape também mostrou quem é de fato esse policial federal, esse delegado federal. Ele entrou na PF em 2003 como delegado. Em outubro de 2016 ele já era delegado do aeroporto de Guarulhos, delegado-chefe do aeroporto de Guarulhos. Mas o fato é que em 2016, esse mesmo delegado que perseguiu o Ramagem nos Estados Unidos, ele em 2016 se envolveu em um acidente fatal, não para ele, mas para um motociclista que trafegava pela Avenida Raposo Tavares em Sorocaba. O motociclista morreu na hora e o delegado, segundo o jornalista, que estava embriagado na hora do acidente, com 0,49 ml de álcool de sangue, bem acima do limite, que é 0,34. E o resumo da história é que a PF até chegou a abrir uma sindicância, ele não perdeu o trabalho, o processo tramitou em segredo de justiça e em outubro de 2020 ele foi inocentado. E ainda segundo a justiça, a culpa foi do motoqueiro que estava trafegando com a lanterna traseira quebrada na hora do acidente. E daí, a análise eu deixo para vocês. A questão sobre toda essa suposta operação, até onde a gente sabe, é que o agente da PF até chegou a tirar fotos do carro do Ramagem, mas a questão está sendo apurada dentro do Departamento de Estado americano para saber se o agente da PF usou de uma ação ilegal para contornar os americanos e dar o jeitinho brasileiro para extraditar o Ramagem. Visto que o Ramagem tem um pedido de asilo em andamento e conforme a lei americana ele pode ficar no país enquanto esse pedido de asilo não é julgado. E pior que isso, existe um pedido de extradição do governo do Brasil ao governo americano que ainda não foi analisado. E por causa dessa demora, o agente da Polícia Federal teria tentado dar o seu jeitinho para que o Ramagem fosse extraditado antes desse pedido de extradição. A verdade é que para a PF agora o jogo mudou, porque como eu disse anteriormente, foi apurado pela BBC News que o chefe do Departamento de Estado, o Marco Rubio, abriu uma investigação interna para apurar essa conduta desse agente brasileiro dentro do ICE. Até porque o diretor da Polícia Federal disse que havia uma cooperação que supostamente, legalmente, nunca houve e se houve foi de forma ilegal. E por isso está havendo essa investigação. Isso é para você entender como a Polícia Federal tem trabalhado em território americano e a gente vai descobrir se isso aconteceu ainda de forma legal ou ilegal. E tudo aponta que isso não foi algo dentro da lei. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário aqui embaixo e também inscreva-se aí no nosso canal.